Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosana Cambraia, da UFVJM. Estamos aqui como parte do projeto das Olimpíadas Brasileiras de Biotecnologia. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa parte 2 sobre o projeto de pesquisa que faz parte das nossas conversas aqui sobre a pesquisa científica. Bem, vou mencionar para vocês aqui a importância de percebermos que os projetos de pesquisa, eles surgem de linhas de pesquisa. Vocês se lembram que eu mencionei as grandes áreas do conhecimento e que elas desenvolvem linhas de pesquisa de onde surgem os projetos de pesquisa. Então, quando a gente menciona linha de pesquisa, tem um pouquinho a ver com o fio da meada. Então, os projetos, eles vão surgindo dentro de uma mesma linha. Um projeto A, projeto B, projeto C, projeto D, projeto E. Os projetos devem surgir de uma determinada linha de pesquisa dentro de uma área do conhecimento. Mas nós sabemos que o desafio é grande. O desafio é quase que um quebra-cabeça. Então, vou fazer uma analogia aqui para vocês com a coxa de retalhos. Tá? As grandes áreas do conhecimento, elas geram linhas de pesquisa que, por sua vez, geram projetos de pesquisa. E para conversarmos de projeto de pesquisa, nós temos que planejar, muito bem planejado, como que esta pesquisa vai ser realizada. Então, gente, olha só, a partir da pergunta de pesquisa é que nós passamos para a preparação do método científico, da metodologia, do material e método que será utilizado no desenvolvimento de um determinado projeto de pesquisa. Não é complicado, não, mas vamos entendendo um pouquinho passo a passo. Em geral, nós nos referimos a dois grandes tipos de pesquisa. Nós chamamos de pesquisa básica, aquela pesquisa mais conceitual, uma pesquisa mais teórica, uma pesquisa assim, que vai lá na molécula, muitas vezes vai lá na teoria, e essa pesquisa básica ela é muito importante, porque ela fornece substrato, base, para que a pesquisa aplicada posteriormente seja realizada. Quando a gente fala em pesquisa aplicada, a gente se refere mais a uma aplicação mais eminente para a solução de um determinado problema, para responder uma pergunta. Então, geralmente, a pesquisa aplicada, ela tem um sentido prático, enquanto a pesquisa básica, ela tem um sentido mais teórico. Mas, para desenvolvermos pesquisas aplicadas práticas, nós precisamos da pesquisa básica, elementar e teórica. Então, há uma grande divisão. Quando vocês começarem a bolar os projetos de pesquisa de vocês, vocês podem se perguntar: eu estou bolando, planejando uma pesquisa teórica ou uma pesquisa prática aplicada? Esse é um grande divisor de águas. Também, quando a gente planeja a pesquisa, a gente estipula se a pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa, se eu vou lidar com dados quantitativos, ou se eu vou desenvolver, bolar, planejar uma pesquisa qualitativa, mais sensível com os dados qualitativos. O que acontece hoje em dia é que muitas vezes nós desenvolvemos uma parte da pesquisa de forma quantitativa para termos uma ideia ampla do universo com o qual estamos lidando quantitativamente. Para isso, a estatística descritiva nos ajuda muito com a porcentagem de distribuição de um determinado fenômeno, por exemplo. Já a pesquisa qualitativa, ela é mais sensível com relação aos dados qualitativos, que emergem, fazem emergir os resultados. Também mencionamos o desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa é a mesma coisa que delineamento da pesquisa ou esquema da pesquisa. Em geral, pessoal, eu recomendo papel e lápis na mão,
porque o desenho da pesquisa é quando nós idealizamos e a gente pode lançar mão de esquemas, de desenhos, de setas, para poder entender, para deixar claro, aliás, como que a pesquisa vai se desenvolver. Tá? Então, o desenho da pesquisa, o delineamento, ele é muito importante. Por exemplo, é uma pesquisa experimental, eu vou experimentar no laboratório, né, algumas reações, eu vou comparar um grupo controle com um grupo experimental, eu vou confrontar, eu vou fazer uma pesquisa exploratória. Como que vai ser a minha pesquisa? Eu vou pesquisar em dados primários, que são aqueles dados que a gente mesmo coleta, ou eu vou utilizar dados secundários que já estão disponíveis, às vezes em algum site público ou alguma fonte já pública. Então, o desenho da pesquisa ele é muito importante, e é a hora que a gente vai tendo a ideia e vai colocando no papel. Tá? E é por isso que nós estamos aqui, porque a iniciação científica, a IC, no ensino básico e fundamental, é o passo inicial ao pensamento científico, ao pensamento ordenado, planejado, metódico. Então, o momento é ideal, pessoal. A iniciação científica júnior, que a gente conhece como júnior, no ensino fundamental e básico, é essencial para a formação dos futuros cientistas e pesquisadores do nosso país. E é por isso que há um incentivo de bolsas de pesquisa, vocês já devem ter ouvido falar, bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica júnior, no ensino básico e fundamental, e iniciação científica na graduação. Então, é muito interessante a gente também ter este planejamento. Eu vou contar com uma bolsa de estudos para pesquisar na iniciação científica, vou ter o suporte de um orientador, um professor que vai me auxiliar nas minhas escritas, no meu delineamento. Então, é muito importante a gente também compreender o papel da iniciação científica no projeto de pesquisa. E aí, o projeto de pesquisa propriamente dito? Bem, ele começa a partir do planejamento. Então, já mencionamos as áreas do conhecimento, a linha de pesquisa, a temática, o assunto escolhido, as prioridades que nós temos. E aí, o projeto, ele precisa ter um referencial teórico, ele precisa mostrar o que já se sabe sobre aquele assunto. O referencial teórico e o contexto é trazer o que acontece hoje, qual que é o problema, se existe um problema, como que esse assunto evoluiu no tempo, ou com o avanço das revoluções científicas. Então, o referencial teórico, mais tarde nós vamos ter um encontro só sobre referencial teórico, mas ele já precisa surgir aqui no projeto de pesquisa. E aí, pessoal, nesse planejamento, baseado no referencial teórico, né, e no contexto, nós precisamos ter uma justificativa. Então, essa justificativa traz à tona para que pesquisar este assunto. Então, a gente precisa justificar por que eu estou propondo este assunto a ser pesquisado. Então, a justificativa ela é muito importante. Justificativa ela é uma forma de comunicar a importância para a realização de uma determinada pesquisa. E a hipótese, pessoal, ela é muito interessante. A hipótese ela é uma perguntinha a ser testada. Então, mais tarde também a gente pode aprofundar um pouco na hipótese, porque o projeto de pesquisa ele pode ter ou não uma hipótese, mas se ele tem uma hipótese, significa que tem uma pergunta a ser testada, seja na exploração, na observação de um determinado fenômeno, ou num experimento em um laboratório, ou num determinado contexto. Então, a hipótese ela é muito importante
e ela pode acompanhar a justificativa para a realização da pesquisa. E aí, pessoal, a gente sempre apresenta no trabalho de pesquisa, no projeto de pesquisa, os objetivos. Em geral, nós temos um objetivo grande geral e pelo menos 2 objetivos específicos a serem alcançados para responder à pergunta ou resolver o problema da pesquisa. Então, olha só, geralmente nos objetivos nós utilizamos verbos no infinitivo. Então, pesquisar, explorar, investigar. E temos objetivos específicos mais refinados, como determinar, verificar, comparar, experimentar, testar. Então, os objetivos específicos juntos devem atender o objetivo geral. E aí vem a metodologia. A metodologia significa como a pesquisa vai ser realizada. Metodologia é um item do projeto de pesquisa que muitas vezes é chamado também de material e método. Qual material e qual método vai ser utilizado? Esse item do projeto de pesquisa, ele vai trazer que tipo de pesquisa está sendo proposta, quais os instrumentos de coleta, como serão analisados os dados. Consta também na metodologia o cronograma, como as atividades da pesquisa serão distribuídas ao longo do tempo. Quanto tempo você tem para realizar a pesquisa? 1 mês, 1 ano, 2 anos. Então, por isso é muito importante, é um item essencial em um projeto de pesquisa, a metodologia, definindo aí o delineamento, o desenho da pesquisa e como vai ser o passo a passo, como vai ser realizada com detalhes. E aí, um projeto de pesquisa, depois que ele é realizado, ele apresenta resultados. Então, vou mencionar aqui para vocês, né, que os resultados, em geral, de uma pesquisa já realizada, de um projeto já desenvolvido, os resultados podem vir no formato de tabelas, quadros, gráficos, imagens e outros tipos de resultados. E resultados são sempre discutidos, e aí nós temos o item da discussão. A discussão, ela traz a confrontação dos resultados alcançados nesta pesquisa com outras pesquisas já realizadas. E aí, uma pesquisa, ela culmina nas conclusões. As conclusões são recomendações, prosseguimento da pesquisa. E essas conclusões, nós temos que ser bem certeiros. As conclusões precisam responder se os objetivos foram alcançados ou não. Então, vejamos, se nós temos um objetivo geral, a pesquisa vai ter uma conclusão geral. Se nessa pesquisa, nesse projeto de pesquisa, nós temos 2 objetivos específicos, nós vamos ter que ter 2 conclusões específicas também. Então, pessoal, a estrutura essencial de um projeto de pesquisa é essa: referencial teórico e um contexto, justificativa, objetivos, metodologia, resultados, discussão, culminando, finalizando com as conclusões. Então, pessoal, é isso aí. Foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Existem algumas publicações muito interessantes sobre a estrutura do projeto científico, mas aqui nós tivemos uma ideia mais simples, geral, e aí sempre pensando na ideia, sempre pensando na pergunta da pesquisa, porque pensar na pesquisa, na curiosidade que todo cientista, que todo pesquisador deve ter, é que a gente vai conseguir bolar, desenhar, delinear um projeto de pesquisa muito interessante para a iniciação científica e para incorporar essa rotina do método científico na descoberta, em sanar a nossa curiosidade de avançar com o conhecimento científico. Então, pessoal, é isso aí e até o próximo encontro. Um abraço para todos.